máximo de mães aí, porque infelizmente essa lei a gente está, eh, começou a gravar agora. A gente está finalmente chegando próximo de revogar a lei, né, então ela já passou na primeira votação, então existe uma chance grande que no próximo ano, eu creio que para esse ano não deva dar tempo, tá, de ser revogado, mas cada vez mais tá próximo disso acontecer. Mas enquanto isso não acontece, gente, a gente precisa aprender a lidar com a lei, né, entender o que que dá para fazer, vou deixar aberto aqui o chat, quem quiser falar pode mandar as mensagens aqui pelo chat, tá? Ele está aberto aqui na minha tela e eu vou vendo e vou respondendo vocês. No final, eu vou abrir também para vocês fazerem perguntas, tá? Então, caso alguma coisa que eu tenha falado tenha ficado dúvidas, vocês podem ir mandando as perguntas também que eu vou responder, tá bom? Então, a ideia é essa, que vocês sejam auxiliadas nas contraprovas aí para se defender dessa falsa acusação. É meio triste essa questão, porque a gente acaba ficando presa numa quase que numa espera aí que eu tô perdendo, as pessoas estão pedindo para entrar, eu não tô achando aqui para liberar. Então, o que que acontece? Eu sei um outro momento que eu estava conversando e falando sobre isso, aí falaram: "Ah, mas então a gente que vai ter que ficar fazendo prova o tempo todo". Infelizmente sim, né, a gente tem um judiciário aí extremamente machista, e hoje a nossa única defesa em relação a essa lei da alienação parental é ter as contraprovas para rebater tudo que for falado ali naquele processo. Eu até tinha convidado uma mãe que perdeu a guarda do filho, tá, gente? Ela tá há 2 anos sem a guarda do filho e ela é minha vizinha de porta aqui. Foi até muito, eh, foi até uma coincidência como ela me encontrou, né, ela já me seguia na internet, e daí pelo meu Wi-Fi ela acabou reconhecendo, né, falou: "Nossa, mas será que ela mora por aqui?", me chamou no Instagram e falou, né: "Ah, você mora em São José, em tal lugar?", eu falei: "É sim". E aí a gente começou a conversar, e ela tá sem a guarda do filho, por quê? Porque a madrasta bateu no filho dela, isso em 2000 e foi, ano passado ela ficou o ano inteiro vendo ele pouco, foi em 2021. Então, em janeiro de 2021, tinha as férias ali de janeiro, né? E a madrasta acabou batendo no filho dela. Ela fez um boletim de ocorrência, isso lá em Brasília, tá? Aquela de Brasília. Ela fez o boletim de ocorrência, pediu protetiva, não saiu a protetiva, e aí, quando chegou o próximo período dela deixar o filho ir com o pai, ela falou: não, ele não vai com o pai para correr o risco de apanhar de novo, de ser exposto a tudo que tinha acontecido, né? E aí o que, que aconteceu? Ela perdeu a guarda. O pai entrou com ação de alienação parental, fez a reversão da guarda, entrou com pedido de multa pelo descumprimento, porque assim, não foi tão rápido essa perda da guarda. Demorou, assim, não foi tão rápido, vírgula, né? Foi coisa assim de uns 3 meses, né? E aí, durante esses 3 meses, ela não cumpriu o regime de convívio. Então, o pai pediu para que fosse estipulado multa a cada vez que não cumprisse. O juiz deu essas multas e hoje eles estão executando essa multa, já está em quase R$ 19.000. Já bloquearam a conta dela, já ficou com o 13º dela do ano passado. Então é um caso bem grave, tá? Oi, ficou mudo. Boa noite. Ai, desculpa, agora voltou. Ela é professora de línguas, é professora particular, e hoje ela teve uma aula que não conseguiu desmarcar, e por isso que ela não está aqui. E por que que eu estou contando dessa história dela? Porque é uma das histórias, não é um caso meu, tá? Eu assumi agora esse caso, ela estava com uma outra advogada
como ela veio para São José, agora que ela conseguiu trazer o processo para detalhe, ela largou a vida dela inteira em Brasília, porque o pai largou. Uma das artimanhas para afastar ela do filho foi justamente pegar as coisas dele e vir para São José. E aí ela largou toda a vida dela em Brasília e veio para São José também, no início do ano passado. E aí, agora que a gente conseguiu, né? A advogada dela anterior trouxe o processo para São José, eu vou assumir de São José para frente, né? E por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes tem mãe que fala: ah, não, mas eu não vou deixar e eu quero ver o que vão fazer. É isso que acontece. É a perda de guarda, tá, gente? Então é muito grave. Hoje, o maior motivo de perda de guarda, infelizmente, é a alienação parental. Então é muito grave essa questão de não deixar. Ah, meu filho falou que não quer ir, eu falei tudo bem. Porque se o pai entrar com um pedido de reversão, a probabilidade dele conseguir é muito grande. E aí é isso que eu gosto sempre de ensinar o que vocês vão fazer para não chegar a acontecer isso, tá? Quais as contraprovas, o que vocês vão ter guardado, o que dá para fazer e o que não dá para fazer, qual o risco que dá para assumir, qual o risco que eu vou falar para você, olha, se você realmente insistir nisso, existe uma chance muito grande de perder a guarda, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Para falar de lei de alienação parental, nossa, eu esqueci minha garrafa lá no carro. Para só um pouquinho, gente. Para a gente falar da lei da alienação parental, é muito importante a gente entender como ela nasceu, tá, gente? Porque para vocês verem que até o nascimento dela, a forma que ela surgiu, já foi de uma maneira completamente deturpada e já foi motivada pelas razões erradas. Então, a síndrome da alienação parental, ela foi inventada por um psiquiatra, tá? Que é o Richard Gardner, que ele era perito técnico, então era americano, né? Ele era perito técnico lá. Eu vou falar de uma forma como se lá nos Estados Unidos funcionasse da mesma forma que funciona aqui. Não é exatamente igual, mas é só para ficar mais didático, tá? Então é como se ele fosse responsável por uma vara que julgava somente crimes cometidos por militares, tá? Então ele era o perito dessa vara. E o que começou a acontecer? Estava tendo um aumento muito grande de denúncias de abuso. Um copo, filho, eu fico. É que eu gosto de ficar com a minha garrafinha do lado aqui, gente. E ele só trouxe um copo para mim. E aí o que acontece? Ele estava. Começou a ter um aumento muito grande das denúncias de casos de abuso, que esses militares estavam sendo acusados que eles estavam abusando dos filhos dele. E aí, o que ele fez? De forma completamente machista, né? O primeiro livro dele que ele autopublicou é um livro onde ele normaliza o incesto e a pedofilia. Então, nossa, Stephanie, como assim? Sim, exatamente isso. É um livro, tá? Onde ele fala que pedofilia é uma forma de amor, é uma forma de demonstrar amor pelos filhos, só que ainda tem gente que não entende e que não tem problema nenhum crianças expressarem seu amor assim também. É nojento, tá? A forma que é falado nesse livro. E aí, depois de lançar esse livro ainda, e defendendo o incesto também, né, consequentemente, a pedofilia e o incesto, ele começou a criar, não foi muito bem aceito, né? E aí o que ele fez? Ele começou a falar que as mulheres que não aceitavam o término, elas criavam falsas memórias na criança para que a criança acusasse o pai, mesmo não tendo tido abuso nenhum. Entendeu? Como se crianças pequenas ali de 3 anos, 5 anos, pudessem criar histórias que eram abusadas porque a mãe estava inventando aquilo para se vingar do pai. E essa é a teoria, basicamente essa é a síndrome da alienação parental, uma criança criar falsas memórias falando de abuso, tá? Então o berço da lei da alienação parental é essa.
O que aconteceu é que alguns países começaram a criar leis baseadas nessa síndrome. Aqui no Brasil é o único país do mundo que essa lei existe até hoje, tá? Então, no mundo inteiro, todos os outros países que usavam alguma lei baseada nessa teoria desse pedófilo, já não existe mais, já foram revogadas. O Brasil não, o Brasil mantém a lei. E essa lei nasceu como, gente? Essa lei ela nasceu quase como uma aqui no Brasil, né? Então essa é a contextualização dela a nível mundo. E aqui no Brasil, como que ela foi chegar? Teve a Lei Maria da Penha, que é de 2006, né? E essa lei ela é de 2010. Então ela é quase como uma represália para a Lei Maria da Penha. Então, ela foi aprovada só por homens. Olha que novidade, gente, pela Associação de Pais Divorciados na época. Era esse o nome da associação mesmo. E qual que era o intuito? Usando mais ou menos o modelo do que o Richard Gardner falava, nessa época, usando inclusive a síndrome da alienação parental, que depois a OMS proibiu que usassem isso, esse nome, síndrome, porque não é uma doença, não é uma síndrome, não é reconhecido cientificamente, então isso foi até afastado, não pode ser usar síndrome, eles continuam batendo em alienação, não falam mais a síndrome. Mas o que, que eles usaram? Usaram mais ou menos a forma que o Richard Gardner falava, fazendo uma analogia à Lei Maria da Penha, que as mulheres utilizavam a Lei Maria da Penha para afastar os pais dos filhos. E que nem o Richard Gardner falou que as mulheres falavam que os filhos estavam sendo abusados, aqui no Brasil falaram que as mulheres estavam usando a Lei Maria da Penha, fingindo que terem sido agredidas e serem vítimas de violência doméstica, única e exclusivamente para afastar os filhos dos pais. Então, essa contextualização que a gente tem da lei, e é por isso que as advogadas feministas e as advogadas que atuam por perspectiva de gênero são tão contra essa lei, porque a lei ela é completamente machista, misógina, não tem fundamento algum. E ao longo da aula de hoje a gente vai ver, porque daí tem muita gente que fala: ah, mas e se acontecer isso? E se na verdade existe uma conduta alienante? Se na verdade existe? A gente tem várias outras ferramentas que a gente consegue usar. Não precisa ter uma ação para isso, porque a ação de alienação parental, não sei aqui quem. Eu vi que uma das minhas clientes entrou aqui e ela, eu sei, a gente está num processo aí bem litigioso. São processos longos, são processos demorados, são processos burocráticos, processos caros muitas vezes. E caso você acabe contratando, porque o que acontece? É muito importante que contrate profissionais que realmente saibam lidar com com esse tipo de acusação, porque senão você pode ser muito prejudicada e acabar perdendo a guarda do seu filho. E uma vez perdida a guarda, para a gente conseguir reaver, é muito difícil, é muito mais difícil, entendeu? Então é mais fácil a gente se defender do que a gente, no momento que tenha perdido a guarda, a gente conseguir reaver essa guarda. Então é muito importante. Então é um processo caro, é um processo demorado, burocrático, expositivo. A carga emocional que ele exige é muito grande também. Então, muitas vezes, além do investimento econômico, tem um investimento emocional muito grande, tá? Então, a nossa ideia é que vocês realmente. É por isso que a gente milita contra, e a nossa ideia é que vocês não precisem passar por esse tipo de processo, tá bom? Então, então conhecendo um pouquinho dessa parte aí histórica da lei, né? Entendendo um pouquinho por que a gente é tão contra essa lei, agora a gente vai adentrar cada uma das condutas previstas ali. Lembrando que essa lei ela tem um rol exemplificativo. Isso significa que não necessariamente são só essas condutas, tá? Então, tem a possibilidade que o pai te acuse de uma outra conduta que ele considere alienante. E se o juiz for convencido que essa outra conduta realmente é alienante, existe também a possibilidade. Então, não é um rol fechado, por exemplo, que é no Código Penal matar alguém.
É um rol fechado, tá? Não tem não abre o precedente para matar alguém, mas o que. Não, matar alguém, ponto. Aqui, na lei da alienação parental, a gente tem ali, se eu não me engano, 7 condutas, a gente vai falar de todas hoje, eu vou falar das provas de todas, mas não necessariamente são só esses. Se surgir um outro e o juiz achar que também, vai ter que conseguir se defender desse também, tá? Pode falar, Adriane. Adriane, você queria falar mesmo ou foi sem querer que você apertou a mãozinha? Não, acho que foi sem querer, né? Gente, se quiserem falar, pode falar, tá bom? Se quiserem mandar mensagem também pelas mensagens escritas, podem mandar também. Vocês estão tão quietinhas aí, eu tô vendo todas vocês aqui, mas vocês estão muito quietinhas. Mas vamos lá, tá? Então a gente vai abordar cada uma dessas condutas aí. Se tiverem dúvidas, podem ir me falando. Vou só abrir aqui a minha colinha para eu não esquecer nenhuma dessas condutas. Gente, e uma coisa que é importante. O fato da gente ser contra a lei não significa que a gente não acredite que existe alienação parental, tá? Porque eu sei que muitas mandam falar assim, não, mas o pai que comete alienação, e eu sei que ele comete, eu vi ele cometendo. Inclusive, eu tenho um processo aí que, graças a Deus, é um processo também bem complicado, que o pai mudou para Dubai, e Dubai não é signatário do Tratado de Haia, ou seja, se o pai pegar essa criança e for para Dubai, adeus, a gente nunca mais consegue pegar, entendeu? Porque Dubai, a gente não consegue fazer busca e apreensão de criança lá, a gente não consegue fazer nada. E então a gente tá numa luta travada para que o pai não consiga nem levar o menino lá para passar férias, porque a gente sabe que se ele fizer isso, não vai devolver mais. E nesse caso específico, é um caso que eu sei que realmente o pai comete alienação parental, tá? Então, é importante que vocês saibam que a gente sabe que existe alienação parental. E qual que é o problema? Então, Stephanie, se vocês sabem que existe, por que você está falando que a lei é ruim? Porque a lei, ela acaba funcionando 2 pesos e 2 medidas, tá? Então, ela é como se fosse assim, uma bazuca para matar um beija-flor e um arco e flecha para matar um elefante. Porque quando essa lei é usada para acusar mães, a mãe perde a guarda. Você está entendendo? Então, hoje, qual é a maior pena? Embora venha previsto e também o rol exemplificativo, até as penas também são exemplificativas, tá? Na lei, não é também que nem, vamos dizer, o 121, que é o matar alguém, que vem lá, olha, a pena é de tanto a tanto. Na alienação parental, fala, a pena pode ser multa, pode ser prisão, pode ser a perda da guarda. Então, também é um rol exemplificativo. O juiz pode criar uma pena específica. Por exemplo, nunca vi ninguém ser preso por alienação parental, tá? Mas, se você tem uma lei que fala ali que a perda da guarda é uma pena, e a gente tem 70%, hoje 70% das guardas, por mais que desde 2015, por lei, o normal seria ser compartilhada, a gente tem 70% das guardas unilaterais maternas. Então, se a gente tem 70% das guardas unilaterais maternas, por qual motivo a perda da guarda vai ser ruim para quem? Entendeu? Vai ser uma pena para quem? Porque se eu acuso um pai de alienação parental, o que ele vai perder com isso? Ah, vai diminuir a visita dele, que já é pouca? Às vezes, muitas vezes, o cara vê o filho 4 dias no mês, a mãe fica com a criança 26 dias no mês, e aí você vai acusar ele de alienação parental, o que ele vai perder? Esses 4 dias? Aí vocês estão entendendo que é um 2 pesos e 2 medidas? A mãe realmente, de fato, vai perder algo, acaba sendo uma revitimação, tá? A gente sabe que para a mãe, muitas vezes, depois de um relacionamento abusivo, a única coisa que essa mulher tem ainda
é os filhos. E muitas vezes esses abusadores eles querem usar exatamente a lei para tirar a única coisa que elas ainda conseguiram manter. Então, por isso que a gente é contra a lei. A gente não fala que não existe alienação parental, a gente fala existe sim condutas alienantes, condutas que são erradas, mas a gente tem várias outras ferramentas que dá para combater essa conduta. Porque a lei de alienação parental ela acaba sendo misógina e ela acaba favorecendo muitas vezes os abusadores. Eu vou dar uma lida aqui no que vocês mandaram, tá? Vi uma notícia esses dias que a lei tinha sido revogada, é verdade? Ah, então, não, mas ela está caminhando para, tá? Então, o que, que aconteceu? A lei, antes, qualquer lei para ser revogada, né, e para ser para começar a valer também, ela tem que passar por algumas casas legislativas. Então, essa lei, ela tinha um movimento para ser revogada até antes das eleições de 2018 e depois, com as eleições, acabou dando todo, assim, meio que ficou algo que não foi para frente, embora, tá, gente, essa assinatura que teve agora que precisava eram de pessoas que teórica, eu não acho que essa lei ficou, eu não acho que essa luta parou durante esses últimos 4 anos, necessariamente por causa da política em si. Eu acho que realmente acabou ficando uma pauta meio esquecida, tá? Então, eu não estou falando, não quero levar para o lado político nesse sentido, mas é só para que vocês entendam. E aí agora voltou com força total. E aí na primeira casa legislativa foi votado que para ela ser revogada, tá? Mas ainda falta alguns passos. Então foi o que eu falei lá no começo para vocês. Existe eu realmente estou bem otimista que ela vai ser revogada dessa vez. Só que por enquanto ela ainda existe, tá? Mas eu acho talvez até o final do ano que vem a gente consiga essa revogação aí, gente. Vou ler aqui. Ó. Eu ainda estou em processo de protocolização para a guarda e alimentos e afins. Eu ainda posso não deixar ele levar a menina para casa da mãe dele, onde ele mora atualmente. A minha filha tem 1 ano e 8 meses. Olha, gente, enquanto. Eu vou fazer assim. Eu não vou começar a responder agora, porque existe uma chance muito grande de eu responder no meio da hora que eu estiver falando outras. Por isso que as perguntas eu vou deixar mais para o final, para não correr o risco de eu meio que dar spoiler, tá? É... Não, Paula, infelizmente não. A Paula perguntou aqui: todos os passos para revogação são por votação pública? Porque assim, a votação pública foi muito boa que a gente teve, foi muito acirrada, porque os contrários e quem apoia essa lei também estava fazendo uma campanha, então meio que ficou uma briga mesmo, fla-flu na internet de quem era contra, quem era a favor, e a gente, por um percentual muito justo, a gente conseguiu, mas é só essa primeira fase que foi por votação para que ela fosse lá para ser votada, entendeu? Para ser votada pela revogação. Então, essa votação popular mandou ela lá para ser votada, e lá sendo votada, ela perdeu nessa primeira casa legislativa, e agora ela passou para. É porque mudou o nome do Ministério. Eu esqueci, gente, depois eu falo para o Ministério da Cultura, que agora não é mais o ministério que era antes, né? Mas já foi para a segunda casa, entendeu? Para esse ministério em específico. E aí, então, assim, tem uma chance dela também ser votada para ser revogada nesse segundo, e aí sim a gente vai ter, graças a Deus, não vai ter que passar mais nisso. Érica, você levantou a mão? Pode falar. Levantei sim. A minha dúvida é mais dessa questão da revogação. Você acha que mesmo que a gente consiga que essa lei seja revogada, você acha que vai mudar alguma coisa no judiciário? Ou a gente vai continuar sofrendo violência no judiciário, vai continuar passando por tudo que as mulheres passam assim, hoje? eu acho que a gente vai continuar sofrendo violência no geral. Eu acho que esse não vai fazer especificamente a gente parar de sofrer violência, mas eu acho que vai ser muito mais difícil da mãe perder a guarda por essas acusações aleatórias, porque são acusações extremamente aleatórias, né? Eles, qualquer coisa, qualquer uma das coisas que eu vou descrever aqui para vocês, eles usam contra a mãe e justamente para ficar revitimizando ali. Então, assim, eu acho que a lei sendo revogada vai perder a força nesse sentido da perda da guarda, né? Mas esse é um de vários outros problemas que a gente tem no judiciário, por exemplo. A violência patrimonial, ela acontece muito, ela acaba sendo uma consequência muito grande da violência jurisdicional,
vocês que precisam, muitas vezes, ficar contratando advogada, muitas, no meio do caminho, não aguentam economicamente. Pois é, eu tô lascada por conta disso. E não adianta a gente querer procurar a defensoria pública, porque ou tudo ruim, e assim, fica tudo cada vez mais difícil pra gente, né? Exato. Então, eles usam muito isso, né? Então, com a queda da lei, talvez isso seja um pouco mais inibido, porque eles não vão ter ferramenta. Porque muitas vezes, quem que tem o dinheiro? Muitas vezes o homem é o que detém mais dinheiro nesse sentido. Porque a maioria das vezes aquela mãe se dedicou mais aos filhos, e mesmo, e eu não estou nem falando de mães que largaram a carreira por causa dos filhos, não. A gente mesmo, se for comparar a carreira do homem e da mulher, por mais que a gente não largue a carreira, a partir do momento que a gente tem filhos, a gente não consegue escalonar ela do jeito que os homens conseguem. Não dá, eu não posso trabalhar até a hora que eu quiser. Exato. Eu não posso fazer tudo que eu quiser. Vou mandar E você outra viajar, coisa, né? eu acho... Viajar. Não vai dar para a mãe, muitas vezes, ir viajar a trabalho, qualquer coisa nesse sentido. Exato. E quanto tempo você acha que sai a revogação dessa lei? Eu estou muito otimista que, assim, até o final do ano que vem, eu creio que saia, tá? Nossa, isso é muito tempo ainda. Mas eu estou otimista, eu espero que a gente consiga ir até o final do ano que vem para isso, porque aí pelo menos a gente tira uma das armas, né? Mas, claro, a gente vai continuar tendo uma série de outros problemas, mas pelo menos isso vai ser um pouquinho mais. Vai inibir um pouco essa violência jurisdicional, e aí a gente cai nisso que a Erika falou, porque hoje, se você vai na defensoria, e, gente, a questão de ir na defensoria e contratar um advogado particular, qual que é o problema? E muitas vezes as pessoas falam, mas é porque o advogado da defensoria é ruim? Não é que o advogado da defensoria é ruim, é porque a gente tem 2 advogados na defensoria. A gente tem o defensor público, que é o concursado. Ele realmente é uma pessoa técnica, porque ele estudou muito para passar nesse concurso. É um cara que estudou muito para passar num concurso, é um cara bom, de verdade, né? Sim. Agora a gente tem o convênio da OAB, que é... E aí, quem que da OAB se propõe a trabalhar na defensoria pública? Normalmente são os advogados recém-formados, que não têm carteira. Então, eu me inscrevo no convênio e aí eu pego os casos. E outra, quando eu me inscrevo no convênio, eu pego todo o caso. Então, eu só coloco lá um xizinho na hora que eu vou me inscrever. Quando eu acabei de me formar, eu fiquei, acho que uns 4 anos na defensoria, como conveniada da defensoria, né? Eu só ponho um xizinho lá. Direito de família. Vai vir tudo para mim de direito de família. Então, são advogados inexperientes. E é isso que é o problema, porque os defensores públicos são poucos, e é justamente por isso que tem o convênio com a OAB, porque os defensores públicos, eles não dão conta da demanda, então abre para a OAB esse convênio. E aí que tem o problema, porque são advogados inexperientes, e para você pegar uma ação de alienação parental, é uma ação extremamente técnica, é uma ação que é muito importante que o advogado tenha uma perspectiva de gênero e que ele use isso, ele demonstre para o juiz que aquilo ali está sendo usado como forma de violência para revitimizar aquela mulher, porque se pega também um advogado, muitas vezes, que não tem essa perspectiva de gênero, ele não vai conseguir traduzir isso que eu estou falando aqui para vocês para o judiciário. E aí é a hora que, infelizmente, acaba acontecendo mãe perder a guarda, mãe mal instruída, que faz coisa que às vezes não era para fazer, e uma coisinha que a mãe faz vira aquele coisão, e uma vez perdeu a guarda, que cai. Eu sei que eu posso estar sendo meio prolixa nisso, mas é porque é muito grave para a gente voltar. Aí você pode contratar a melhor advogada, a gente conseguir trazer essa guarda de volta é bem mais complicado. Pode falar, Gabriel. Não, Alessandra, que susto! Eu falei, gente, tava algum homem entrou aqui. Eu tenho até que mudar, porque tá Alessandra Gabriel e é do ex, esse sobrenome. Nossa, aí eu falei, gente, sem querer eu deixei o homem entrar, agora eu vou ter que banir já aqui. Stephanie, eu tô na verdade, o meu ex-marido, né, pai dos meus filhos, abriu um processo de visitação e convivência, e aí a gente mora em cidades separadas, ele mora em Jacareí e eu moro aqui em São Paulo. E aí, para que eu continue levando até o meio do caminho, ele abriu esse processo. Só que
em contrapartida, ele abriu um outro processo de diminuição de pensão e várias coisas. Só que, como no processo de diminuição de pensão, a juíza já se mostrou totalmente favorável a mim, e no de visitação, o juiz nem se manifestou, ele está ficando muito louco, sabe? Sabe quando a pessoa está apelando? Porque Sim. no de pensão, por exemplo, ele teve quebra, a juíza autorizou quebra de sigilo bancário. Só que eu não vou dar detalhes aqui, né? Porque é muito. Mas, enfim, aí, nesse de visitação, ele agora está alegando alienação. Mas até a minha advogada já falou, tá claro que ele está fazendo isso por retaliação, porque ele está perdendo um outro. Então, assim, né, a gente vai levantar essa bandeira e realmente, graças a Deus, ela é bem voltada à mulher também, e ela que me indicou você, né? Então ela usa muito essas questões de retaliação, até assim, a juíza no dia da pensão, né, do processo da pensão, a juíza até falou assim, tem ex que não fica abrindo processo para ver a ex, porque ela achou tão absurdo o processo que ele abriu. Então, assim, como está muito favorável ele quis apelar no outro. Exato, eles fazem muito isso. Por exemplo, eu tô com uma cliente agora, foi até que eu postei hoje lá que a gente, primeiro desconto em folha que a gente fez, R$ 4.000. Isso porque é 20%. A gente tá brigando por 30%, né? Sabe qual que foi Ou seja, ele entrou com o processo, a gente foi contestar, conseguimos derrubar a tese dele. Aí o que ele fez? Aí ele foi conversar com ela, falou: vamos deixar a advogada de fora e fazer acordo? Ela falou: não, agora eu vou até o final. Você não entrou com o processo? Agora eu vou até o final. Aí o que ele fez? Entrou com o processo agora acusando ela de ter traído ele, pedindo R$ 100.000 de indenização. Nossa. Então, é a violência jurisdicional que a gente fala, porque agora o que acontece? Ele entrou com esse processo de R$ 100.000. Para ela se defender, ela vai ter que contratar advogado. Então, aí vocês entendem o quanto que vira uma roda, que aí vai acabando com o dinheiro dessa mulher, e meio que quem pode mais chora menos. Então, quem tiver mais dinheiro para gastar com advogado, e tem homens, já ouvi muitos que falam assim, teve um que ele ganhou uma herança, no meio do processo ele ganhou herança, e ele falou para minha cliente, ele falou, nem que eu gaste o último real da herança do meu pai com advogado, mas eu vou tirar tudo de você. Então, é muito complicado, porque é uma coisa que daí cai no que a Erika perguntou, infelizmente, isso não é só o fato de não ter a lei da alienação parental que a gente vai conseguir impedir, mas talvez a gente consiga tirar uma arma a mais que eles têm, mas a briga ainda, eu acho que a gente perde aí algumas gerações para a gente, de fato, conseguir uma justiça um pouco mais perto da justa verdadeiramente, né? Então, gente, eu vou seguir para a gente depois fazer as considerações, senão eu não consigo passar tudo. É muita coisa que eu não consigo passar para vocês. Então, levando tudo isso em conta, é importante que a gente entenda que sim, existe atos alienantes que não pode acontecer, tá? E agora não significa que a gente seja a favor da lei. Então, eu vou falar um pouquinho. Então, primeiro ponto aí que a gente precisa deixar muito claro, tá? Não existe hierarquia entre pai e mãe, gente, tá? Então, não existe hierarquia de quem tem a guarda e de quem não tem. Então, tem uma confusão muito grande e, às vezes, uma briga muito grande pela guarda, porque tem essa ideia de que quem tem a guarda tem o poder parental e quem não tem a guarda não tem o poder parental. O poder parental, ele não tem hierarquia. O poder parental, ele nasce com a criança, né? Ele nasce com a criança para o pai e para a mãe. Então, a partir do momento que aquela criança nasceu e que foi registrado com o nome das duas pessoas, tá? Sendo dois pais, duas mães, ou então, em algum momento, porque hoje a gente pode adicionar até 2 nomes a mais, então, vamos dizer que eu tive meus filhos e eu daqui a pouco comece a me relacionar com alguém que de fato vire pai sócio afetivo dos meus filhos, eu incluo o nome desse sócio afetivo, o poder parental vai ser dos 3, tá? Então, o poder parental é de todo mundo que está ali na certidão, como filiação. É importante falar, gente. Hoje a gente já nem tem mais na certidão de nascimento, desde 2018, se eu não me engano. Pai e mãe.
É filiação. Por quê? Porque pode ser duas mães, pode ser dois pais, tá? Então, já é com esse intuito. Então, todos os nomes que tiverem ali na filiação têm o poder parental. Isso significa o quê? Os dois exercem o poder sobre essa criança. Os dois precisam. Claro que eu sei que, infelizmente, a sobrecarga cai em cima da mãe. Só que, legalmente, esse poder é dos dois. E o fato de eu regulamentar uma guarda não está dizendo que eu tenho mais mando sobre essa criança. Está falando que eu sou responsável, por ela. E não que o outro não pode falar nada. E é nisso que muitas vezes dá problema. Porque aí, às vezes, fala, mas eu tenho a guarda unilateral, então eu vou mudar sim para não sei onde. Tipo, vou para Bahia, acordo amanhã e falo que eu vou para Bahia. Eu posso, isso a gente vai falar melhor na hora que eu for falar de mudança, mas não é porque eu tenho a guarda unilateral que eu posso fazer isso e o outro não vai poder falar nada. Ah, você não tem a guarda, tá? Então é importante isso. Uma coisa é guarda, outra coisa é poder parental. A única forma de tirar o poder parental do pai é se ele for condenado por abuso sexual contra a criança, tá? Então, o fato, às vezes, ele é condenado por abuso sexual de uma terceira pessoa, não vai automaticamente tirar o poder parental. Agora, se ele for condenado a abuso sexual do próprio filho, aí sim você consegue, ele é cancelado o poder parental e é tirado o nome dele da certidão, ok? Então, isso é importante. A proteção que tem que ter. A criança, gente, ela tem que ser neutra no litígio, tá? E aí, nisso também é causada uma confusão, porque muitas vezes, quando eu falo isso, fala, então tem que mentir para. Não, você não tem que mentir para o seu filho, por exemplo. O papai não tá vindo te ver porque ele trabalha muito. Não precisa criar uma narrativa para proteger a imagem do pai. Então, a verdade, ela pode ser dita no... Só que, assim, tem formas e formas de falar a verdade. Então, a verdade pode ser dita. Olha, o papai pode vir ver você, mas ele não aparece, a mamãe não sabe por quê. Entendeu? Isso pode ser falado. O que não pode ser falado é, por exemplo, trazer a criança para dentro do litígio no sentido de que a criança tome um partido ali. Então, tipo, mas o seu pai não paga pensão. Mas o seu pai realmente, olha lá, ele arrumou outra família e te esqueceu. Tá? Então, a criança, é importante que a gente entenda que essa criança tem que ser protegida nesse sentido de não se sentir coagida para tomar um partido. Gente, a criança, ela cresce, tá? E ela vai percebendo quem é quem. Então, ela entende. Por mais que a gente não fale explicitamente isso, a criança entende o que está acontecendo nesse sentido. Agora, você puxar ela para dentro do litígio e realmente colocar ali ela como parte, olha, o seu pai não paga pensão, por isso que a gente está passando necessidade, olha, o seu pai está dando mais valor para outra família. Isso não faz mal para o pai, isso vai fazer mal para a criança, entendeu? Porque por mais que a gente se arrependa, nossa, não dei um pai bom para minha filha e tal, ele é o pai daquela criança, entendeu? Então a criança, ela se sente ruim nesse sentido. Então isso é por proteção da criança, não é que eu quero que vocês passem pano para pai nenhum, mas é para que a criança não se sinta ruim, tá? Porque isso, na hora de um psicossocial, ele acaba sendo identificado. Então, essa criança, ela precisa ser protegida das questões jurídicas, primeiro, pelo bem-estar psicológico da criança mesmo, e para que não exista depois uma prova contra... Porque a criança, de alguma forma, ela vai externar que está tendo essa comunicação com ela, né? E maturidade, né, gente? Então, a gente sabe que muitas vezes não adianta nada também eu querer ser matura com uma pessoa que não consegue, né? Mas é tentar da melhor forma possível ali levar na maturidade, porque é uma relação que vai acontecer, vai pelo menos até os 18 anos, né? Então, a gente vai falar agora das condutas, tá? Então, a gente cai aqui na primeira conduta, que é a campanha de desqualificação. Gente,
Aí, ó, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade. Então, gente, é importante aqui a gente pega um pouquinho o gancho lá do poder parental, tá? E outras questões. Não, vocês devem saber, né? Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que a gente, desde outubro aí, a gente está com núcleo psicológico também, porque muitas vezes é muito mais necessário uma psicóloga do que uma advogada. Porque nós, advogadas, a gente vai fazer um trabalho técnico, vai chegar, vai fazer o trabalho técnico, acabou e saiu. Mas muitas vezes está precisando ter uma construção de base, um apoio emocional ali para que vocês tenham um escopo para aguentar esse processo. E assim, até na hora que o advogado, que o papel do advogado termine, vocês continuam que aquilo ali seja sustentável, né? Então, e nisso, gente, é muito importante que vocês não se responsabilizem pela conduta paterna. Então, infelizmente, ou felizmente, a gente pode cuidar da nossa maternidade. A gente não tem como se responsabilizar pela paternidade. Então, se o pai faz tudo errado, não é um problema nosso. Claro, se o pai estiver colocando a criança em risco, a gente tem ferramentas aí para comprovar que essa criança está sendo colocada em risco. E vamos fazer o quê? Pedir visita assistida? Como que vai funcionar isso? Agora, o fato, às vezes, dele fazer diferente da gente, ele nunca vai fazer igual a gente, tá? E isso não significa que é bom ou ruim. Significa que cada pessoa tem um jeito de fazer, um jeito de exercer tanto a maternidade como a paternidade. E a gente não tem como impor ao outro a nossa forma de exercer a maternidade. Eu não tenho como basilar minha maternidade pela paternidade alheia. O pai vai exercer a paternidade dele da forma que ele acha que deve exercer. Nossa, Stephanie, mas ele pega a criança aqui e deixa na casa da mãe dele. Enfim, quem está perdendo a infância da criança, quem não está construindo memórias com a criança é ele. Mas se ele está fazendo essa escolha, é um problema dele, não é seu. E eu sei que nós, como mães, a gente gostaria de colocar os nossos filhos dentro de uma redoma de vidro e que eles não precisassem lidar com frustração. Mas não cabe a gente. É tirar a frustração dos nossos filhos de ter um pai ruim. Vocês estão entendendo? Então, é uma frustração que eles vão ter que trabalhar na terapia deles. De ser um pai ausente, um pai que pega e deixa com a avó paterna, entendeu? De ser um pai, talvez, que não faz exatamente que nem. Tem muitas crianças que não querem ir para o pai. E não necessariamente porque acontece coisas ruins lá, porque às vezes não acontece nada. É um tédio. Eu escuto muitas clientes falando assim, tipo, o pai não. Nós, mães, a gente trabalha a semana inteira cuidando das crianças e fazendo toda a rotina chata. Né? Chega final de semana, a gente se desdobra para conseguir fazer uma coisa legal, né? Vamos num parque, vamos fazer uma sessão pipoca em casa, o que a gente vai fazer? Né? E o pai, muitas vezes, ele só vem 2 vezes por mês, né? Tipo, 4 dias no mês lá, e na hora que vai fazer isso, não faz uma coisa legal. E aí, o que acontece? A criança começa a falar que não quer ir, porque não tem nada de legal para fazer lá, o pai dá um celular na mão da criança e quer que a criança fique quieta, ou joga a criança na frente da televisão. Só que isso, gente, é uma frustração que a criança vai ter que lidar com isso. Entendeu? Não adianta a gente querer organizar o que ele deve ou não fazer. Por exemplo, tem uma cliente esses dias que o pai é super. Ela comentou que o pai é aquele bem bombado que vive na academia. Acorda, vai para academia, faz umas 3 horas de academia por dia. E o filho dela, ele estava um pouquinho acima do peso. E aí, na hora que ele vai para o pai quer controlar tudo que ele come, quer ficar fazendo o menino comer do jeito que é para comer lá, que não sei o que lá. E na casa dela não tem esse controle tão intenso na alimentação. E aí chega na hora que ele foi comer, quando ele volta da casa do pai, ele vai comer na casa dela, ele fica assim, ai mãe, mas isso vai me engordar? Mas isso não vai me engordar? E é muito complicado para a criança, porque daí a criança está recebendo estímulos opostos, né? Aqui recebe um estímulo, lá recebe outro, mas isso é algo que a criança vai ter que lidar, entendeu? Eu não tenho como falar para o pai, olha, não, aí na sua casa você não vai poder obrigar ele a ser fitness. Vocês estão conseguindo entender? Entendeu? Então,
Um exemplo mais que eu também já tive problema, que eu acho, eu não lembro, acho que a mãe, nesse caso, acho que era a mãe que era vegana e o pai não era. E daí a mãe queria que a gente entrasse com uma ação para impedir que lá na casa do pai, desse carne. Era alguma coisa nesse sentido. Não dá, tá, gente? Então, assim, eu não consigo controlar o que acontece na casa do pai. E a criança que vai ter que lidar com esses dois mundos. A gente sempre tenta ter. E aí eu caio de novo lá no bom senso e na maturidade, né? Por exemplo, aqui em casa, o pai dos meus filhos, ele é evangélico. E as crianças vão no culto todo domingo. E eu sou um bandista. Eu preferi não levar os meus filhos na gira, porque, ao meu ver, ia ser muita informação para eles. Imagina, no domingo eles estão fazendo a escola dominical, chega na segunda-feira eles vão para a gira. Para mim, eu acho que eles iam ficar confusos. Eles me perguntam muito, porque eu tenho o meu congá aqui, eles me perguntam da minha religião, eu explico, eu conto tudo, mas eu escolhi não levá-los para a gira, porque eu achei que ia ser muita informação para eles. Claro que se eles crescerem e chegar um momento eles falarem, mamãe, quero ir na gira, eu vou levar. E assim como eu não falei, não é. O pai perguntou para mim, você vai ficar brava se eu levar eles na igreja? Eu falei, não tem problema nenhum, pode levar eles na igreja. Então, eu acho que é uma questão disso. Agora, vamos dizer que eu fizesse questão de levar eles na gira. Eu poderia levar eles na gira e o pai levar eles na igreja? Poderia. Vocês estão entendendo? Só que aí que eu caio de novo no bom senso. Não seria meio confuso para as minhas crianças entender o que está acontecendo? Então, eu optei dessa forma, mas também não estou falando que eu estou certa de fazer isso, não, entendeu? Eu estou falando isso, que a criança vai ter que entender que ela vive, que quando os pais não vivem juntos, elas vão ter essa família mosaico, que cada núcleo familiar vai ter uma dinâmica de funcionar. Eu não tenho como funcionar da mesma forma como o pai deles. Até quando moram juntos, né? Até quando são casados, ali moram juntos, a gente já tem esse conflito, mas claro que quando a gente tem dois núcleos familiares, esse conflito fica um pouquinho maior, né? Mas isso tem que ser respeitado, porque senão começa a acontecer essa campanha de desqualificação, entendeu? Imagina se o pai deles fala assim, a sua mãe é aquela macumbeira, que não sei o que lá, que... Você está entendendo? Isso seria um problema, entendeu? Isso seria uma conduta alienante. E assim, mesma coisa, vamos dizer que, sei lá, eu começasse a falar mal da religião, seria uma conduta alienante, porque eu estou tentando combater a forma que o pai cria. Eu tenho uma forma, o pai tem outra, e não é para ser questionado isso por um ou para o outro. Pode falar, Ariana? Uhum. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu só te fazer uma pergunta. O que acontece? Eu tenho uma questão envolvendo o pai da minha filha, e eu queria só te perguntar se isso caracteriza ou não a alienação e como eu abordo isso em relação ao meu advogado. Porque, assim, eu tenho a guarda unilateral minha, ele entrou com processo de pedido de guarda dela. Já teve uma primeira audiência de conciliação, em que não houve acordo, né, por questões óbvias, que ele quer a guarda dela por conta da pensão, né, que ele não, ele quer ficar isento do pagamento da pensão. Só que quando a gente fez o divórcio e fez essa questão da guarda, né, dos dias da guarda, ele exigiu no pedido que fosse, no caso ficou de 15 em 15 dias, né, o final de semana, e além disso, teve uma aspas, eu não sei se é assim que fala, mas teve uma observação no processo, que de acordo com a vontade da criança, e que os pais entrassem em acordo, ela poderia ficar mais tempo com ele, tá? Porém, o que acontece? Quando houve essa recusa desse acordo, né, desse processo, ele parou de pegá-la. Uhum. Mesmo sendo vontade dela. Então, ela demonstra um interesse em ir, ela demonstra um interesse em ficar mais tempo, eu permito com que isso aconteça também, porém ele se recusa a ficar. Isso pode ser considerado ou não? Você acha que isso não é na verdade, é uma autoalienação, né? Porque ele está se autoalienando, ele está tendo um afastamento voluntário. E é isso. Isso de colocar em acordo que a escolha da criança, isso já é algo que eu acho extremamente pesado. Primeiro, que legalmente
se a gente for brigar em algum momento, essa vontade, ela não vai ser levada em conta. Então, mas aí nesse meio tempo, Stephanie, houve uma agressão da parte dele comigo e eu tenho uma medida protetiva. Porém, na medida protetiva, a delegada, ela colocou assim, que assuntos referentes à criança poderiam ser tratados por terceiros, né? Porque alguém precisa falar comigo em relação às questões dela, já que ele não pode se comunicar comigo. Porém, o que ele alega? Que ele não autoriza nenhuma outra pessoa tratar de assuntos referentes a ela comigo. E aí ele manda mensagem no WhatsApp assim, filha, o papai está muito triste, porém você sabe que como tem o processo a medida protetiva, o papai não pode falar com a sua mãe, então por esse motivo eu não vou ficar. Aí ela argumenta com ele, porque ela já tem, né, um pouco de idade. Papai, mas está escrito aí que você pode falar com outra pessoa, pode falar com minha mãe. Não, não posso. Então, assim, fica essa vontade dela, a minha permissão em que ela vai, porque eu também não posso proibi-la, né, de conviver, e essa recusa constante dele. Então, você acha que de alguma forma eu posso tentar usar isso a meu favor, ou Stephanie? Assim, com esses prints dessas mensagens que ele manda para ela, essas recusas, enfim, ou você acha que isso não seria de assim, ajuda para mim, é o seu assim, favor sabe, no no meu sentido processo? como? O que exatamente você queria pedir? Então, porque assim, o meu medo todo nessa história é perder a guarda dela, entende? Então, eu não sei se esse isso tipo de situação poderia me ajudar, assim, seria alguma prova para mim, com se eu posso certeza. usar Tipo, se isso, por um acaso ele entendeu? pedisse. Porque ele está pedindo, né? Que você Tá falou. pedindo, ele tá Então, pedindo. com certeza, você juntar esse print é muito, muito ok, Tá, já demonstra que ele está fazendo a autoalienação. Nesse caso, pode ficar tranquila que você não perde de jeito nenhum, que é o que a gente fala de autoalienação. Ele está escolhendo se sim, afastar, entendeu? sim. E aí, muitas vezes, eles fazem isso. Tem alguns que, tipo assim, some 6 meses, volta, e aí, na hora que volta, quer que a mãe deixe naquele momento, e aí a mãe recusa, ele fala, aí, ó, tá fazendo alienação. Não. Sim. É tanto que a psicossocial, a gente já teve aquela primeira reunião com a psicossocial, né? A própria Sei. psicossocial conversou com ele primeiro, né? Porque ele é o que está solicitando, comigo e com ela. Quando ela conversou com ela, por último, ela falou assim comigo: preciso falar com ele de novo, porque não está batendo. Você tá disponível, né? A criança está querendo. E é ele está entrando num processo de pedir para ficar com a criança. E a criança está querendo, e você está deixando, e ele não está querendo, alguma coisa está incoerente aí. Eu Sim. preciso. Então, assim, então é como se ele tivesse mesmo dando um tiro no pé dele. Deixa da Um forma tiro que no está pé mesmo, né? dele. Exato. Tá, Que nem a Andrea está perguntando como comprovar a autoalienação. Gente, esse é muito importante sempre deixar documentado, no sentido assim, por exemplo, o que eu ótimo. falo? Por exemplo, no caso. Quem que estava falando comigo? É Ludmilla que estava falando comigo? Quem que era? Quem que estava falando comigo agora há pouco? Ariana. Ariana, então, como a Ariana estava falando, que só estava aparecendo o azinho aqui, eu estava meio confusa. Tá. Aí, como a Ariana está falando, como tem esse histórico, esses prints, isso daí já poderia ser usado. Agora, vamos dizer, Stephanie, faz tempo que a gente nem se conversa, o cara assumiu que faz tempo, o que eu falo? Manda falando assim, olha, fulano, de acordo com a decisão judicial, esse final de semana seria o seu final de semana. Como já faz 5 meses que você não vem, quando você for vir, você me avisa com uma semana de antecedência, só para eu me organizar? Por que é importante a gente... E sempre escrevam como se você estivesse escrevendo, explicando para uma criança de 5 anos e pensando que o juiz vai ler isso. Porque aí ele vai responder alguma coisa, entendeu? Não, eu não vou porque... Beleza, você já guarda aquilo. Porque amanhã ou depois, muitas vezes, gente, eu não gosto nem de falar isso, porque daí parece que eu tô responsabilizando uma mulher pelas coisas, né? Mas não é. Muitas vezes, na hora que eles começam a namorar, assumir novo relacionamento, eles querem se mostrar os bonitões, o pai presente, como a ex é louca. Aí eles ressurgem da cinza. Agora eu quero pegar minha filha, agora eu quero retomar o laço com os meus filhos. E aí eles surgem do nada. Então, essa é uma forma de vocês virem deixando documentado,
Porque se ele entrar, vocês vão falar, não, negativo, olha aqui o que está acontecendo. Ele ficou Pois é, 6 vezes, mas 5 meses. só te cortando aqui, só a última questão, só para, assim, e tudo é documentado por e-mail pelo fato da gente não poder se comunicar, né? Porque Sim. também no processo da medida protetiva, a delegada colocou que ele também não pode se comunicar comigo em nenhuma forma. Mas o que acontece? A mãe dele me mandou um print esses dias em que o e-mail que eu encaminho para ele é bloqueado. Então, assim, eu tenho toda essa comunicação, independente dele me responder ou não, essa parte do meu contato com ele, ela é válida, independente dele responder ou não. Exato, exato. Tá Mesmo tem ótimo. gente que às Tá. vezes eu sempre indico e-mail, fazer que nem a Ariane faz, porque fica muito mais organizado. Mas tem gente que escreve pelo WhatsApp e fala, Stephanie, ele me bloqueou. Manda mensagem com ele bloqueado Mesmo mesmo. assim. Ai, tá E ótimo. aí vai ficar documentado ali que ele que não está querendo falar, entendeu? Você está fazendo a sua Sim. parte. Aí você não pode Tá fazer ótimo. nada se você tenta e ele não responde. Então, isso é muito importante, tá, gente? Isso tem que ser registrado, porque assim, como meu advogado é público, é meio difícil a comunicação com ele. Aham. Eu preciso imprimir isso e levar em cartório alguma coisa para registro de Não, veracidade, eu não sei como do que chama, não é do estado de São Paulo? é do estado de São Paulo, sim. Então, não. Aqui é muito tranquilo. Por exemplo, o Sul, porque assim, gente, tem jurisprudência que fala realmente que a gente tem que registrar tudo em cartório. Aqui em São Paulo, pelo princípio da informalidade, eles aceitam, tá? Só o print, Ah, eles são tá super ótimo. ok, sem a gente ter que fazer isso. Tem alguns estados que são burocráticos, aí a gente realmente não, tem que ir lá e fazer de forma mais formal, né? Mas aqui não, aqui é super ok. Tá bom, muito Eu vou obrigada, seguir, de Stephanie, nada. obrigada. Eu vou seguir, gente, porque senão eu não consigo falar todas, tá? Então, a segunda conduta que é colocada aqui é a autoridade parental. Dificultar o exercício da autoridade parental, tá, gente? Então, é mais ou menos o que eu já tinha pincelado lá na frente. O pai e a mãe não têm a hierarquia. Então, o pai, ele não pode ser afastado das decisões importantes da criança, mesmo que ele não detenha a guarda, tá? Então, por exemplo, mudou de escola. Eu tenho a guarda unilateral. Posso mudar de escola? Posso. Mas o pai, ele tem direito de participar da vida escolar da criança. E isso até causa, às vezes, por que, Stephanie, eu não consigo bloquear que o pai retire a criança da escola? Por causa da autoridade parental, tá? Então, a gente tem essa questão. E qual que é a brecha, muitas vezes, que a gente consegue aqui? Porque, assim, legalmente, vocês podem, já deve ter pessoas aqui que já passaram por isso. Se o pai aparece na escola lá, a escola fala, olha, eu não posso impedir ele de pegar a criança. Por quê? Porque ele é pai, mesmo que ele não detenha a guarda, tá? Por causa do poder parental. O que a gente consegue fazer é levar na escola, por exemplo, falando, tá, mas o dia de convívio dele é regulamentado e durante a semana ele não tem dia de convívio. Então, como tem uma decisão judicial falando isso, vocês da escola não podem enviar. Então, essa é meio que uma brecha que muitas vezes a gente consegue para que o pai não surja no meio do nada. Às vezes, um pai que fica lá 6 meses sem ver a criança, do nada ele vai lá na escola direto e quer te pegar essa criança. Tá? Então, é muito importante, gente, regulamentem tudo, tenha tudo regulamentado. Até pensão, tá? Mas, chefe, não quero regulamentar a pensão. Guarda e convívio. Porque só com a regulamentação que você vai conseguir comprovar que está sendo cumprida aquela ordem ou não. Porque se é uma coisa livre ou só acordo de boca, é mais difícil da gente fazer as contraprovas. Então, essa autoridade parental tem que ser respeitada, tá? Senão, se ela não for, pode ser considerado uma conduta alienante. Eu comentei com vocês lá no grupo que, finalizando aqui, quando eu terminar a aula, a gente vai disponibilizar a possibilidade de vocês comprarem o nosso e-book. E aí, aqui, eu falo bem detalhado. É porque, ó, eu tô no segundo e já são 8 horas, né? Mas eu vou falar de todos, mas é porque que eu tô falando. Tem muitos detalhes. E aqui, ó, eu falo dessa questão da autoridade parental quanto à orientação sexual, quanto à religião, quanto à forma de se vestir, para vocês entenderem até onde que vai esses limites, tá? E se o pai pode ficar bravo, por exemplo, meu filho resolveu assumir uma orientação sexual e agora o pai não aceita, o que eu posso fazer? Então, tem todas essas coisas, como que a gente consegue fazer funcionar com esses núcleos familiares muitas vezes estão opostos, né? Aqui eu aceito, lá não aceito, e aí, como que a gente faz?
a Andréia até perguntou a questão ali da religião, se é através da guarda. Não, gente, essa questão da religião, não existe isso porque a gente é um país laico, tá? Então, como o Brasil ele é um país que não existe uma religião base, né? Então não existe, olha, a religião oficial do país é X, então existe essa liberdade religiosa. Logo, se existe uma liberdade religiosa, o pai pode exercer com a criança a religião dele e a mãe pode exercer com a criança a religião dela. Aí que cai nessa questão que eu falei para vocês. Eu acho que ficaria confusa ficar levando meus filhos e o pai também levar, sendo que são religiões de matrizes completamente opostas, né? Então, eu optei por fazer isso, mas eu tenho clientes que o pai leva em uma religião, a mãe leva em outra. E aí é a questão de como que a criança vai receber. Por isso que eu falo, muitas vezes os pais e as mães, existe sim a possibilidade de transformar a criança no cabo de guerra. Porque aí eu quero competir com o pai, que eu coloco a criança no meio de uma coisa que quem está ficando confuso é a criança. Nem a criança mais está entendendo o que está acontecendo ali. Entendeu? Nossa, eu não estou mais entendendo nada. Então, sempre que começar a ter um ponto controvertido, pensar que a criança é a principal interessada, né? Como que essa não concordância de você está afetando a criança e tentar afetar o menos possível, tá? Eda, eu falo da alimentação aqui, do corte de cabelo também, tudo essa que também dá bastante confusão nessa questão. Pode cortar o cabelo, não pode cortar o cabelo. Redes sociais, a criança vai ter rede social, não vai ter rede social. Tudo isso é como você exerce poder parental, né? Posicionamento político. Ah, meu Deus, eu fui, sei lá, fui numa passeata e levei meu filho com a camiseta e o pai era oposto. Como que a gente funciona isso? Vacinação, né? A gente nunca tinha tido problema de vacinação, né? Chegou aí o Covid, o pessoal começou a virar rebelde em relação à vacinação. Então, tudo isso é como exerce poder parental, tá? E tem formas ali de exercer de uma forma que você não vai ser acusada de estar impedindo. Espera aí, gente, que eu vou ligar o negócio aqui na tomada, que senão vai acabar a bateria. Espera só um pouquinho. Deu. Então, cada uma exerce o poder parental de uma forma e um não pode atrapalhar o outro nesse exercício, tá? Então, terceira conduta, dificultar contato, tá, gente? E esse é muito usado pelos pais, porque aí eles inventam assim, quero ficar ligando todo dia. Todo dia eu quero ligar. Ai, deixa um celular para eu falar livremente com meu filho. Não, gente, não existe isso. O contato virtual, ele é algo que foi desenvolvido agora na pandemia, tá? Porque antes da pandemia, nem era tão comum assim, só em raros casos, vamos dizer, o pai mora em outro estado, tá? O pai mora em outro país. Nesses casos muito específicos, a gente até determinava que o contato é por videochamada, uma vez por semana, tal. Aí, na pandemia, começou a ter toda aquela problemática, aí começou a ficar um pouco mais amplo esse contato virtual, né? Mas isso não é regra. Então, gente, não significa preciso deixar Stephanie, não. O que você precisa fazer? Você precisa cumprir o que está determinado em sentença. Por isso a gente cai de novo no quão é importante ter sido regulamentado. Porque aí, se na regulamentação tem lá, e uma vez por semana vai falar no celular. Beleza, uma vez por semana vai falar. Ah, não tem lá, não tem a necessidade de deixar o pai ficar falando toda hora com a criança, se isso vai atrapalhar a rotina, entendeu? Então, gente, existe
o contato que você vê que realmente é para falar com a criança e existe aquele contato que você sabe que é para continuar controlando essa mãe, né? Então, para que vocês saibam, por isso é bom ter regulamentado, porque a partir do momento que tiver os dias determinados, legalmente, vocês só são obrigadas a permitirem aqueles dias determinados. E isso não impede, claro, gente. Ah, Stephanie, não tem problema nenhum. Para mim, eu não ligo dele ligar aqui, porque realmente ele liga pontualmente, de vez em quando. Minha filha fala com ele, tá tudo ok. Maravilha. Agora tem pai, não. Tem pai que fica usando isso. Ah, vou ligar todo dia. Todo dia fica ligando. Aí liga nos horários mais descabidos, que a criança nem tá disponível. Aí liga 10 horas da noite. Que é mais um controle da mãe do que de fato querer falar com a criança. Pode falar, Magali? Você tinha levantado a mão? Eu me confundi aqui, gente. Peraí, deixa eu ver aqui. Ai, a Sabrina saiu, acabei de ver que ela saiu, mas a pergunta dela é muito pertinente. Pai do meu filho tem um aplicativo da escola e vem me perguntar por que ela falta, o que foi dito na aula. Não, não precisa dar satisfação. Outra coisa, gente, isso mesmo, que nem a Sabrina fez. Em questão de escola, vocês não são secretárias do pai, tá? A escola, o pai pode muito bem ir lá e se informar, entendeu? Você não precisa ficar fazendo essa, olha, vou ter que te avisar. Se ele quiser, ele vai lá e se informa. Quando que é, o que está acontecendo, entendeu? O boletim ele pode ir lá e ver. O que algumas vezes eu falo para a cliente fazer é tipo assim, por exemplo, no caso da Sabrina, ele tem um acesso ao aplicativo. Você não precisa avisar absolutamente mais nada, porque ele tem acesso. Agora, vamos dizer que é uma escola que não tem aplicativo, que não tem esse acesso, uma escola mais limitada nesse sentido. Quando for ter reunião, só avisa isso para ele. Olha, fulano, tal dia vai ter reunião. Ah, mas eu não vou poder ir. Ah, não, tudo bem, então estou te avisando. Entendeu? Por quê? Porque daí, se ele quer saber alguma informação, ele que vá na reunião e se informe. Ele que marque uma reunião com coordenação e saiba o que está acontecendo, entendeu? Então, não precisam, vocês não são secretárias dele, entendeu? Então, muitas vezes, a gente vai entrar, acho que agora que é no informação, passar informação? Ah, não, é dificultar. Mas, então, muitas vezes, isso de passar informação é é deturpado. Eles começam a usar como se vocês fossem ter que ser secretárias. Ah, olha, eu acho bom levar tal médico. Tem alguns que falam isso. Ah, eu acho que está precisando ir em tal médico. Como aí a mãe tem que parar tudo, organizar o horário dela para levar no médico que o bonito resolveu que tem que levar. Se ele está achando que tem que levar em tal médico, então ele pode se organizar e levar nesse médico que ele acha, porque muitas vezes eles criam, entendeu? Vamos dizer. Ah, eu acho que tem que levar no ortopedista, porque eu tô achando que a criança tá andando torta. E vamos dizer que você leva no pediatra e você não acha isso. Que só é mais uma forma de controle, ou então de falar que você é uma péssima mãe que não tá percebendo que a criança tá andando torta. Então, tudo bem, fulano. Então, você pode se organizar, me avisa o dia que você quer levar ele no ortopedista, aí você pode levar. Entendeu, gente? Começar a entregar para eles a responsabilidade deles e não ser a secretária, né? Vocês não são a babá do filho de vocês e não tem que ficar secretariando as informações para o bonito, né? Então, o dificultar contato é nesse sentido de tenha a regulamentação, tá determinado lá que pega a criança na sexta e devolve no domingo, nesse dia a criança tem que estar pronta, entendeu? Sexta-feira vai ter que estar pronta para devolver domingo. O contato vai ser considerado dificultado se o pai chegar lá na sexta-feira no horário marcado e a mãe saiu. Isso é dificultar contato, porque a mãe sabia o horário, sabia o dia, tem determinado e sumiu. Isso é dificultar contato. Ah, tentei ligar e a mãe não atendeu. Isso não é dificultar contato, porque na decisão não está escrito nada que é para. Não tem nenhum convívio virtual determinado, então não é dificultar contato, tá? Por isso mais uma vez, é muito importante estar regulamentado, porque aí vocês vão saber exatamente o que é e o que não é dificultar contato. Esse outro é quase que uma parafrase desse contato, mas agora é da convivência familiar. Tá, gente? Peraí, deixa eu só pedir mais água para o meu filho aqui.
Dificultar a convivência familiar. Gente, o dia de convívio paterno, ele é extensivo à família paterna, tá? Então, a família paterna, ela também tem direito de gozar esse contato com a criança. Muitas vezes, o pai foi preso, tá? Não necessariamente por causa de pensão, porque pensão a gente sabe que é, no máximo, até 90 dias. O pai foi preso por outro crime. A família pode continuar gozando desse convívio, entendeu? O pai não tá ali, mas a avó pega. Legalmente, a família continua tendo esse direito ao convívio. O pai morreu, mesma coisa. O pai mora em outro país ou mora em outro estado, tá? Mas a família paterna mora aqui. A família tem direito ao convívio, tá? Então, se tiver essa recusa de deixar, tem algumas, às vezes, que falam, não, se ele pegar a criança e não for ficar com a criança, eu não vou deixar aí, porque eu só deixo se ele pegar aqui é para ele ficar. Não, gente, a gente não pode fazer isso, tá? Então tem que deixar, porque é extensivo à família paterna, senão pode ser considerada essa conduta alienante, dificultar a convivência familiar. Cheguei aqui, no omitir informações. Esse que eu estava falando lá, que pode ser que ele se aproveita e começa a transformar a mãe em secretária, né? Que é o omitir informações. Gente, é omitir informações importantes, tá? Então vocês não vão ficar secretariando criança. Vocês não vão ficar secretariando marmanjo e nem sendo babá dos próprios filhos, tá? Então essas informações são informações importantes. Então, por exemplo, o que é essa informação importante? Sofri um acidente com meu filho, entendeu? Meu filho sofreu um acidente, caiu na escola e quebrou o braço. Isso é uma informação importante, uma coisa fora do comum. Olha, aconteceu isso, fulano caiu e quebrou o braço. Agora, meu filho tá com gripe, eu levei no médico. Isso é uma informação importante? Não, tá? Levei meu filho, eu tô desconfiando que meu filho tem alguma coisa. Começa a fazer uma investigação para ver se eu vou fechar o diagnóstico de autismo. Acabou que não era nada. Ok, fechei o diagnóstico, realmente tem autismo. Isso é uma informação importante, o diagnóstico de alguma condição ou de alguma doença, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa que pode ser. Então, são informações assim, vou mudar de escola. Isso é uma informação importante, tá? Mas eu tenho a guarda unilateral. Eu preciso de autorização? Não, você não precisa de autorização, mas o pai precisa ser informado que a criança mudou de escola. Mudei de casa. Preciso falar que a criança mudou? Sim, precisa. Isso é uma informação importante. Então, são informações realmente importantes, tá? E não informações triviais do dia a dia. Pode falar, Bianca? Oi, doutora, tudo bem? Tudo bom. Então, todo dia o abençoado, que você já sabe mais ou menos da história, não sei se você lembra, ele me manda um e-mail perguntando se as crianças estão bem, mas todos os dias. Eu tenho a obrigação de responder, porque as informações relevantes já estão perdidas no montaréu de e-mail que ele me manda. Esse já é mais uma forma de controle, né? Então, não necessariamente por estar usando e-mail que eles deixam em paz. Às vezes eles começam a usar o e-mail. Aí começa a ser muito pontual. Olha, conforme já respondido ontem, não tem nada de novo. E aí, se ele continua repetindo, impõe mesmo, coloca lá, olha, realmente tá ficando. Não, se acontecer alguma coisa importante, eu te aviso. Já falei. E aí não responde, entendeu? Aí você pega um dia assim, vou responder toda segunda. Aí toda segunda você responde, olha, se acontecer alguma coisa, porque aí você vai mesmo, ok, ele continuar, claro que a gente não consegue impedir eles de continuarem mandando mensagem, mas daí também vai ter esse histórico. Esse histórico de quando eles ficam psicopateando a gente também é um histórico. Aí, caso ele fale, tá sendo alienação. Não, peraí, olha aqui a quantidade de e-mail. Ele me manda todo dia, não tem como, eu não vou ficar respondendo todo dia. Já está tudo regulamentado, já está tudo certinho. E ele fala que ele está correndo atrás dos direitos de pai dele. Então, eu acredito que ele está tentando plantar alguma coisa em relação à alienação parental para mim. Provavelmente. Quando eles começam com isso, aí eles querem justamente uma recusa. Ele não pega de 15 dias, ele sempre arruma uma desculpa, fala que não vai conseguir vir, porque ele está lá em Queluz, né? E eu voltei para São José, e é assim, e fica. E está botando as crianças contra mim. Sim.
É muito complicado. Mas fica tranquila, porque daí só esse volume de e-mail já vai demonstrar que ele está fazendo para psicopatear mesmo. Legal, muito obrigada, Tá doutora. bom? De nada. E aí tem a questão da protetiva, tá, gente? Eu até aqui no livro é que eu estou seguindo o livro como parâmetro para ir falando para vocês, né? Então, aqui da protetiva, claro que quando tem protetiva, até várias aqui já chegaram a falar, acaba mudando um pouquinho a forma que vai ser o contato, né? Porque não pode fazer esse contato direto, então é muito importante que vocês entendam isso. Então, tendo protetiva, é mais importante ainda que se regulamente, na hora que for regulamentar, que junte a protetiva no processo de família, tá? Para que entenda, olha, é importante que seja estabelecido algo já tendo consciência que eu não tenho contato, que eu não posso ter o contato direto com essa pessoa, tá? Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo tem sido bem aceito quem tem medida protetiva, quem sofreu violência doméstica, não ter a guarda compartilhada, tá? Então, é importante sempre comunicar o juiz de família que existe essa protetiva. Aí tem mais uma conduta, e essa eu acho que é uma das condutas mais perigosas, que é apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra a família deste ou contra os avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Isso daqui é Richard Gardner puro, né? Então, e é muito perigosa, porque assim, imagina, você tem uma lei falando, tipo, você tem uma lei já desacreditando alguém que denuncie um pai por violência sexual. A gente já sabe que é subnotificado. A gente já sabe que nem todo mundo que sofre abuso acaba sendo tem coragem de denunciar. E aí você coloca numa lei que, se for denunciado e for falso, essa mãe pode perder a guarda. Então você cala a mãe antes mesmo dela denunciar. Então, gente, isso daqui coloca muita mãe como que eu fosse dizer? É um silenciamento mesmo, né? Por quê? Como que a gente comprova hoje a violência sexual contra a criança? Não é fácil comprovar isso, principalmente quando acontece dentro do âmbito doméstico, né? E aí você vai levantar essa denúncia e o pai vai lá e fala que na verdade é uma falsa denúncia. Então, esse daqui é um dos incisos que eu mais, dos artigos que eu mais, dos incisos que eu mais tenho medo mesmo, né? Porque eu não sei nem o que falar para as mães. Então, já tive muitas mães que chegam, conta que teve o caso de abuso. Eu indico ir para a psicóloga para a gente formular a melhor maneira da gente denunciar com todas as provas para que não seja considerada falsa denúncia. Porque se a gente fizer uma denúncia que seja considerada falsa, a probabilidade deles usarem isso é muito grande. Então, é muito perigoso esse e a gente quase que fica de mãos atadas, né? Então a questão é essa: tem que ter prova para denunciar um abuso sexual, porque senão pode ser considerado falsa denúncia, tá, gente? Mudar de domicílio, isso daqui gera muita dúvida também, tá, gente? Então, mudar de domicílio é mudar imotivadamente, tá? Vamos dizer, acordei, amanhã acordo e falo, quero ir para Bahia, vou mudar para Bahia. Isso vai ser considerado alienação parental, porque eu não tenho motivação alguma. Foi simplesmente acordei e quero ir. Agora, vamos dizer que eu passei no concurso para magistratura lá na Bahia, para ser juíza lá. Não vai ser considerado, entendeu? Eu vou avisar o pai, vou falar, olha, vou ter que mudar para Bahia, tá aqui o endereço novo, por causa que eu consegui um novo emprego. Então, eu preciso motivar essa mudança, tá? O que acaba acontecendo, é importante que fique claro que quem dá causa ao afastamento é responsável pelo translado. Essa é a regra geral. Claro que sempre pode ter a exceção, mas quem se mudou que tem que custear esse contato, ok? Então, isso é importante, porque daí muitas vezes a mãe vai para longe, porque vamos dizer que o pai e a mãe sejam hipossuficientes. E a mãe vai morar lá no outro estado, que é um gasto muito grande. Só para chegar no outro estado é R$ 500, né?
isso pode ser considerado que foi para afastar a criança do pai, porque o pai não tem nem dinheiro para ir para lá. Então, é importante que a mãe que se mude, tendo essa motivação, né? Ah, eu me mudei realmente, porque rede de apoio, gente, isso é considerado justificativa. Tem muitas mulheres que, por exemplo, larga a família, larga todo mundo e vai morar com um cara em São Paulo, lá na capital, mas não conhece ninguém lá na capital. E aí, depois que se separa, o cara fala: ah, mas você não vai levar meu filho para longe de mim. Ela tá lá ilhada, entendeu? Porque nem era, não conhece ninguém. Ah, eu sou da Paraíba, vamos dizer. Minha família está a quilômetros de distância. Não tem problema, você pode voltar para onde você tem uma rede de apoio, porque essa vai ser a justificativa. Olha, minha rede de apoio, eu só vim para cá por causa do casamento. Agora que não tem mais casamento, não tem por que ficar aqui isolada, sozinha, sendo que a minha rede de apoio é lá da minha cidade, não sei onde, tá? Então, isso também é justificativa, mas é importante que vocês, assim que vocês voltem para a cidade de vocês, já regulamente o novo, revive o regime de convívio que vocês têm para ver como que vai ser, levando em conta que corre o risco de você ter que pagar essas viagens dele. Claro, gente, não, o juiz de forma alguma vai determinar um regime de convívio para quem mora em estados diferentes a cada 15 dias. A grande maioria das vezes a gente coloca que vai ter o quê? Em feriado, em férias, e aí sim vai entrar aquele convívio virtual. Lembra que eu falei para vocês que são nos casos mais excepcionais? Isso seria um caso excepcional. Ah, beleza, mudei para Bahia, eu vou custear aqui que o pai venha todas as férias pegar a criança, ou sei lá, tem mães que eu já regulamentei, que a mãe foi para Santa Catarina, e aí todas as férias a mãe vem, porque ela vem para visitar a família dela, ela já traz a criança, deixa na casa do pai, a criança passa as férias com o pai, quando ela vai voltar para Santa Catarina, pega a criança e volta para Santa Catarina. Então aí vai, entendeu? Pode haver esses combinados. E aí, durante a semana, o pai fala foi Skype esse que a gente usou na época, mas agora a gente tem videochamada de WhatsApp, determina ali tudo bonitinho, tá? Então é importante ter essas questões para que vocês saibam como que vai funcionar caso exista essa mudança de domicílio, tá bom? E aí tem as penas, tá? Vou falar as penas para vocês, as condutas, porque lembra que eu falei para vocês também que é exemplificativo? Mesma coisa, aqui é exemplificativo também, ó. Declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. Então, é o juiz declarar e chamar a atenção, tá? Então, essa é uma das penas. E aí, o que eu falei? Ah, o pai é alienador. Vamos dizer que o pai veja a cada 15 dias. E ele é alienador, você consegue comprovar com print e tal. Acontece isso. Aí o juiz vai lá e dá essa pena, só vai lá e adverte ele, chama a atenção dele. Vai funcionar? Que vai? Olha a diferença disso para uma perda de guarda. Ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Então, isso é comprovado, vamos dizer que a mãe não está deixando mesmo, não está fazendo aquelas coisas, então agora, em vez do pai pegar só final de semana, o pai também vai pegar 2 vezes na semana. Pode existir isso também. Estipular multa, tá? Então, multa acontece bastante. Determinar acompanhamento psicológico, tá? Então, isso também já vi várias condenações, que daí tem que comprovar que está indo no psicólogo. Determinar, e aí que chegam os que a gente tem tanto medo, determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou a unilateral para o pai. Fixação cautelar de domicílio, esse daqui é aqueles pais que comprovam ali, entra com um monte de... que foi o caso da vizinha que eu contei para vocês, que daí cautelarmente o pai conseguiu já reverter o domicílio, e até hoje tá, já vai fazer 2 anos, e declarar a suspensão da autoridade parental, tá? Então, isso daqui é o máximo que pode acontecer. Nunca cheguei a ver também ainda, tá bom, gente? Bom, gente, então é isso, tá? Que é mais ou menos as condutas. Vou... Ó, 8h30 aqui. Consegui, falei bem rapidinho, né? Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada em tudo, tá? Eu vou disponibilizar para vocês esse e-book que eu fiz com bastante cuidado, eu levei quase 1 ano e meio. É um e-book pequeno até, ó, 39 páginas, mas eu levei quase 1 ano e meio para conseguir escrever tudo isso, então foi com muita base em tudo que eu trabalho. E realmente dos tribunais, tá? Casos que eu vi, exemplos ali que dá para vocês usarem, exatamente o passo a passo de como vocês fazerem essa defesa.
mas são essas condutas que a gente aborda, tá? Então, hoje na lei, são essas condutas que a gente tem prevista. Normalmente, as acusações vão ser em cima de uma dessas coisas, ou é porque se mudou, ou é porque não está deixando falar comigo. Então, é importante regulamentar, tá bom? E é isso, gente. Eu vou dar uma lida geral aqui. Vou dar uma lida geral nas perguntas, tá? E se tiverem mais perguntas, podem mandar aqui nas mensagens. Ó, se faltar a aula, tenho que responder sempre o porquê? Não, gente, não precisa, tá? Toda aula que faltar eu preciso avisar? Não, tá? A não ser que vire uma coisa constante. Então, por exemplo, vamos dizer que a escola entrou em contato e falou assim: olha, essa criança está faltando muito. E isso vai ser considerado algo que está impactando pedagogicamente essa criança. Aí, nesse caso, o pai vai poder pedir uma satisfação. Nossa, por que a escola está comunicando que está faltando tanto? Está acontecendo alguma coisa? Aí vamos dizer que, ela tá fechando aqui um diagnóstico, então está tendo que ir muito no médico. Beleza, tá? Então é isso, o que seja importante. Agora, faltou aleatoriamente, não tem problema, tá? Então, não, quem exerce a guarda, quem tem o domicílio da criança, vai administrar essas coisas do dia a dia. O que não pode ser escondido é informações importantes, tá? Exatamente, Lu. Não, a Lu pergunta, ó, eu não preciso avisar de consultas que meu filho fizer e não for nada grave? Não precisa avisar, tá? Então, consulta do dia a dia, tá com gripe, às vezes vomitou, sabe? Criança acontece muito isso, né? Vomitou na escola, levei no médico, coisas básicas, não é nada grave. É virose. Não tem problema, a não ser que, vamos dizer, é virose. Esse final de semana é final de semana do pai. Vamos dizer que hoje acontece alguma coisa com os meus filhos e eu levo no médico e é virose. Aí sim, como tá indo para casa do pai, levei no médico, tá com virose, para que o pai possa medicar naquele sentido. Agora, não é nada grave, entendeu? Não é nada assim, olha, tá realmente, vamos dizer, Covid, por mais que seja agora, tá? É algo que tem que ter um cuidado maior. Então, é só o que for importante, gente, informações importantes. Dia a dia, consulta de rotina, não precisa, tá? Viagem dentro do país, precisa avisar? Não precisa avisar, tá? Assim como o pai não precisa avisar também, tá? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, no dia, mas aí a gente cai da questão no dia de convívio. Então, dia de convívio do pai. O pai pode ir para qualquer lugar com a criança, tá? Desde que não coloque a criança em risco, né? Mas o pai pode ir para qualquer lugar, pode viajar para qualquer lugar dentro do país. Fora do país, Stephanie, eu tenho a guarda unilateral, eu posso ir? Não. Você só pode ir autorizada pelo pai, tá? Então, para sair fora do país, tem duas autorizações. Se for os países que usa passaporte, tem que ter uma autorização para fazer o passaporte e uma autorização para cada vez que sair do país, ok? Então, é necessário essa autorização de ambos, tanto de pai quanto de mãe. Então, ninguém consegue sair do país sem o outro autorizar. E Stephanie, ele se recusa e eu quero muito ir. Aí dá para entrar com uma ação que chama supressão de autorização, que daí é o juiz que vai assinar isso. Só que para isso eu vou ter que explicar ali para o juiz o que está acontecendo. Olha, eu só vou a passeio, vamos dizer, eu vou dar de presente, eu quero ir passear, quero ir para Disney com os meus filhos, eu vou em tal dia, vou voltar. Aí você faz tudo isso, ok? Tem que pedir essa autorização. Se o juiz vê que está tudo certinho, ele vai autorizar e aí o pai não vai precisar assinar. Eu posso só avisar após as consultas, pois não quero que ele esteja presente junto, pois sempre era constrangedor e tem quase 2 anos que só nos falamos. Pode, não tem problema, pai, não precisa ficar indo junto com vocês, tá? Sou obrigada a desmarcar uma consulta médica porque o outro não vai? Não, de jeito nenhum. Se esse outro faz tanta questão de levar no médico, então ele que marque um dia a dia, no dia de convívio dele leve. Tinha um que ele ficava irritando, ele ficava querendo estar perto da minha cliente, e aí ele ficava inventando que queria levar a criança para dar a vacina. Só que daí, quando era o dia dele, que era aberta a vacina... Espera só um pouquinho, gente, está tocando aqui. Dan! Atende aqui, por favor.
Espera só um pouquinho, gente. Eu acho que é para pegar coisa lá embaixo, é para ir pegar, tá? Então, não, tá? Isso de ir no médico, se faz essa questão, marque no dia do convívio. Cada um marca no seu dia de convívio. Genitor de São José dos Campos, me mudei para Caçapava. Levo e busco sempre, por ser cidade bem próxima. Consigo fazer ele buscar ou trazer? Olha, é o que eu falei para vocês. A regra, tá, gente? O direito ele é muito flexível nisso, né? Não significa que porque é uma regra só vai ser desse jeito, tá? A regra quem muda, quem dá causa a distanciamento é que vai custear isso, tá? Então essa é a regra, que é o que você está fazendo e está certinho. Nada impede que você solicite que isso seja dividido, tá? Mas aí o juiz ele vai levar muito em conta o fator econômico dos dois, isso vai fazer diferença, entendeu? É muito diferente, vamos dizer, se Stephanie ele tem carro e é super ok. Ou você falar de uma pessoa que não tem carro, quanto que é o custo. Então, assim, é levado em conta tudo, tá? Para a gente ter essas exceções, o juiz ele vai levar em conta todos esses pormenores para bater o martelo. Não, então tudo bem, o pai pode. Eu tive uma ação que a gente entrou porque realmente dava briga dos dois. Um é daqui, a minha cliente era daqui e ele era da capital. E aí ele não queria de jeito nenhum. E aí a gente combinou que um leva e o outro busca. E aí ficou assim, entendeu? A gente teve que entrar para realmente fazer esse combinado, porque não estava funcionando. E aí ficou dessa forma: um leva, outro busca, que daí ficou o gasto igual para os dois, né? E deu tudo certo. Espera só um pouquinho, gente, que eu acho que os meus filhos não foram lá. Eles tentando me enganar aqui, gente. Eu tô fazendo aula. O padrasto entrar com ação de paternidade socioafetiva pode ser agravante para acusação de alienação parental? Eu não indicaria fazer isso no meio de uma ação de alienação parental, tá? Então, tem algumas coisas que às vezes eu falo para as mães assim, gente, agora não é o momento de entrar, tá? Então, eu não entraria no meio justamente para eles não usarem que está fazendo como represália ou usar a nossa própria ação como alguma justificativa para alguma coisa nesse sentido. Eu esperaria, beleza, julgou, deu certo, acabou, deu o trânsito em julgado, ou então passou o prazo ali para apelar, agora eu entro contra a ação, entendeu? Eu tenho muito cuidado, assim, de entrar com um monte de ação junta, para justamente não correr o risco do juiz tendo falar, não, peraí, mas o que está tendo? Está tendo uma perseguição aqui judicial ou o que é nesse sentido? Tá bom, meninas? Bom, gente, a aula que eu queria dar para vocês era essa. Eu vou colocar lá no link para vocês a possibilidade aí de vocês adquirirem o e-book, tá? E de adquirirem essa, a gente levou aqui 1h30, basicamente, né? Depois eu estava mais tirando dúvidas de vocês. Eu tenho essas aulas, cada um dos artigos gravado em uma aula, tá? Onde eu falo bem mais detalhado para vocês. E para vocês terem com vocês aí, para vocês consultarem a qualquer momento. Então, é uma forma aí de vocês se sentirem mais blindadas, né? Enquanto isso, a gente continua militando aí para a gente derrubar essa lei. Sempre que tiver qualquer novidade, qualquer passo a mais que tiver perto dessa lei ser revogada, eu sempre coloco lá nas minhas redes sociais. E vamos juntos, gente. Um super beijo para vocês. Espero que tenham gostado da aula e que vocês consigam derrubar qualquer ação na qual vocês sejam acusadas de alienação parental. Um super beijo, até mais.